Teve, teve um casal que foi visitar outra igreja. Ele era de uma igreja, ele era dirigente no grupo de louvor, ele era dirigente do grupo de louvor. E o que ele fez? Ele foi visitar outra igreja e o pastor daquela outra igreja disse que o tempo dele acabou para ele naquela igreja que ele estava. Que o tempo dele acabou lá. Era para ele sair urgentemente de lá. Imagina se Deus ia fazer isso. Imagina se Deus ia dizer, ia dar essa mensagem para esse pastor, para que esse obreiro largasse o grupo de louvor, que é um compromisso grande com a igreja, é um compromisso grande com as pessoas, é um compromisso grande com Deus. Como é que Deus ia falar uma coisa dessa? Ia colocar na mente e no coração, ou falasse no ouvido desse pastor, para que esse obreiro largasse o trabalho dele, largasse o grupo de louvor que ele era dirigente, largasse a igreja, largasse o trabalho dele e saísse urgentemente, depressa. Você viu como que Satanás trabalha na mente de vários pastores. Assim como Satanás trabalhou na mente de 400 profetas, assim como Satanás trabalhou na mente do grande profeta de Samaria, que enganou outro profeta, dizendo que era para ele voltar, comer e tomar água, porque o anjo tinha falado para ele. Você vê como o Satanás engana os pastores, engana não só o pequeno pastor, mas engana os grandes pastores, os grandes profetas. Ali Satanás, naquele tempo, Satanás enganou um grande profeta. A Bíblia diz que foi um grande profeta que falou para outro profeta que era para ele voltar, mas Deus tinha proibido ele tomar água e comer naquela cidade. Mas o que acontece? Satanás entrou na mente desse profeta para enganar quem? O outro profeta. E disse: um anjo me falou que é para você voltar, tomar água e comer pão. Mas ele disse: mas Deus me deu ordem que nessa cidade não era para mim nem comer e nem tomar água. Ele disse: mas eu também sou profeta. E o anjo me falou que é para você voltar comigo, sentar à minha mesa e comer e beber comigo. Aí esse profeta deu atenção e foi, e pegou e foi junto. Imagina só a, como Satanás trabalha na mente dessas pessoas. E porque eu sou profeta, porque eu sou pastor, Satanás entra na mente, entrou no passado na mente dos grandes profetas, entra hoje na mente desses pastorezinhos, né? Esses pastores de meia tigela, né? Que esse pastor que falou isso é pastor de meia tigela, pastor enviado de Satanás, né? Como é que Deus vai tirar uma pessoa do trabalho que está fazendo para levá-lo para outra igreja? Isso não existe, isso é coisa do Satanás. Esse pastor que falou isso, ele é enviado de Satanás. Ele não é enviado de Deus, enviado de Satanás. E a pessoa que deu ouvido é enviada de Satanás também. Essa pessoa que deu ouvido, porque ela foi igual aos anjos que desceram junto com Satanás. Satanás convenceu a terça parte dos anjos para se revoltar contra Deus e descer com ele. E esse que aceitou essa conversa de pastor, ele fez o quê? Ele foi igual dos anjos rebeldes que também foram expulsos do céu. Ele também tem culpa. Não é só o pastor que falou essas asneiras, que falou essas bobagens, que falou essas coisas, que vai ter culpa. Esse que ouviu e obedeceu a voz de Satanás que estava na mente do pastor, esse também vai ter culpa, e uma culpa muito grande, certo? Então, esse vai ter uma culpa grande. Eu quero ver ele chegar na frente de Deus no dia do juízo e explicar essa. Como que ele abandonou
o seu grupo, como ele abandonou o seu trabalho. Como ele vai explicar? Como? Sabe que Satanás trabalha muito em mente e no coração de pastores, pregadores e profetas. Trabalhava antigamente e trabalha hoje. Hoje ele trabalha muito mais do que antigamente. Então, tem que ter muito cuidado, tomar muito cuidado com certos pastores que Satanás fala diretamente com eles e eles desviam as pessoas das obras que Deus deu para essas pessoas. E esses pastores, eles puxam o tapete das outras igrejas, dos outros pastores, para trazer as pessoas para eles. Mas para isso eles precisam usar o quê? A astúcia de Satanás, a mentira. Eles são filhos de Satanás e não filhos de Deus, como Jesus disse. Vós não sois filhos de Deus, mas nós somos filhos de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira e vocês se assemelham a eles. Vocês são mentirosos. Então, se Satanás é pai da mentira, vós sois filhos de Satanás. Porque vós cometeis mentiras, vós praticais mentiras. Então, vós se fazem filhos de Satanás. Então, esses pastores se fazem filhos de Satanás. E essas pessoas que seguem a eles também são filhos de Satanás, porque obedecem a Satanás, obedece o filho de Satanás. Essas pessoas obedecem o filho de Satanás, então elas se fazem também herdeiros de Satanás, herdeiros da mentira. Então, essa pessoa que tinha o grupo de louvores que saiu porque um pastor falou para ela que ela tinha que sair urgente daquela igreja para ir para outra, ela também ela se fez participante do filho de Satanás. Então, ele agora é da família de Satanás, certo? E não adianta ele querer ser de mim agora. Sabe por quê? Porque ele deixou um trabalho. Pecar é uma coisa. Pecar é uma coisa. Agora, deixar o trabalho dele, deixar todo mundo na mão, deixar o trabalho dele, o compromisso dele, isso já é bem complicado. Não é um simples pecado. Não é a pessoa simplesmente pecar. É a pessoa abandonar um trabalho que Deus deixou na mão dele para ele fazer. Isso é grave, gravíssimo. Como é que ele foi dar a voz para o filho de Satanás, o enviado de Satanás? Ah, mas ele é pastor. Diz a Bíblia que nem tudo que brilha é ouro. Se o profeta que foi profetizar contra o altar da cidade de Samaria foi enganado pelo grande profeta, por que não vai ser enganado por um pastorzinho daqui? Hein? Por que não vai ser enganado por um pastorzinho? Por que Satanás não vai entrar na mente de um pastorzinho? Hein? Se entrou na mente de um grande profeta, por que ele não vai entrar na mente de um pastorzinho? Um pastor pequeno, de igreja pequena. Até de igreja grande entra. Imagina de igreja pequena. Hein? Pastor sem entendimento, sem ter uma vida ampla com Deus, Satanás entra mesmo.